continuamos a transmitir, né? Certinho, né, Nailde? Certinho. Já passasse hoje, né? Já buscasse a cervejinha. Tá tudo certo. A sua vida. Seu filho tá grande enquanto você quer destruir a vida dos outros, né? Que a obrigatoriedade tóxica. Tóxica igual você. Tóxica igual a pedofilia. Tóxica igual os abusadores. Igual os abusadores. Tóxica igual os perseguidores políticos que insistem em meter a colher suja na vida dos outros. Eu quero me dirigir extremamente ao Ministério Público mediante as besteiras que vocês escreveram no papel sujo e podre, pior que papel higiênico, esse papel digital que está aqui no meu computador, do qual eu não vou expor e ler nesse momento. Não significa que em outro momento eu não vou ler exatamente, interpretando cada frase do que vocês mesmos escreveram. Mas esse não é o momento, porque o desgaste que tivemos hoje é suficiente para vir mediante as redes sociais dizer que vocês são deploráveis. Muito mais deploráveis que o Conselho Tutelar e sem nenhuma moral para falar sobre nossos filhos. E mediante tantos meses ter sido passados de aprovação à criminalidade, de aprovação contra o Renato e a favor dos capuzados, de aprovação a favor das delinquentes psicopáticas e abusadoras, craquentas e também adictas e adeptas a esses crimes executados contra bebezinhos. Só uma mulher tão deplorável, tão deplorável, tão deplorável ao ponto de ser conivente com injustiça com criancinhas sai por aí, né, vulgarmente sexualizando o mundo e pedindo assinaturas deploráveis, louquinha, fingindo uma fala. Quem que não sabe como nós saímos da nossa cidade trazidos por uma ambulância, o Renato tendo uma parada cardíaca, um infarto, não tinha plaquetas lá, tinha que vir tomar plaquetas, estava numa crise, o sangue estava embolando. Isso segundo a medicina dos canalha, porque agora quando as veias dele embolam e ele tem uma crise, a gente trabalha em casa a crise dele. E ele não tem sido hospitalizado, o que mais importante é, nos últimos, quantos anos? Mais de 5 anos já. Falem às autoridades, falem de mim. Critique-me o quanto quiser as pedófilas. Façam o que queiram as vadias políticas, essas megeras malditas e todas das instituições que o que vocês fazem bem é trabalhar mal. Veja bem, Jorginho Melo, o nosso governador, elas fazem bem é trabalhar mal. O senhor gostou? Que sejam amputados a esses funcionários que comecem a trabalhar bem, com resultados contundentes, e parem com o seu trabalho stalkeando de quadrilhas políticas infiltradas nas instituições. Eu não sei como que o Ministério Público vai fazer para parar essa falácia e policial lesco e policialzinho e policial merda amputando um monte de coisa contra a mãe de família quando não são capazes sequer de fazer o seu próprio trabalho. Não sei como. Isso também é problema de vocês. A nossa advogada, vendo que não ia mais ter vertente financeira na família, preferiu abandonar, e eu gostaria que as autoridades, principalmente da juíza e do governador, sentissem o drama do que é uma família que vê um sequestro sendo orquestrado pelo próprio Estado, maldito por natureza, contra os seus filhos, percebendo que nada está sendo feito para combater os legítimos bandidos, a quadrilha, tanto a quadrilha de mulheres que orquestrou, como a mãe do bandido, as abusadoras, tanto quanto os que vieram em detrimento da lei, vieram para assaltar a nossa casa, para destruir a adolescência do nosso filho, por questões ligadas a conluios políticos,
a conluios stalking, a gangues, a maldições, a inveja. Eles nunca estiveram antes da quadrilha preocupados com a evasão escolar. Eles estavam preocupados em praticar o ostracismo coletivo e nos tirar do lugar. Usaram coisas muito baixas relativas à minha pessoa, à mãe de família, causando maior constrangimento ainda para o meu trabalho, maior constrangimento, inclusive para as questões das redes sociais. Envolveram pessoas da minha cidade que foram as minhas alunas, no sentido pejorativo da minha pessoa enquanto uma mulher justiceira e guerreira, para transformar-me numa miserável de uma mãe que não vale nada. Eu acredito que isso seja impossível mediante 17 anos de história, indo para 18, ao lado do Renato, do paciente crônico. Tivemos um aninho de intervalo nesses 18 anos, suficientes para chegar mate e tomate, aquele que veio para ajudar eu e o Renato. Isso não tem a ver com trabalho infantil, mas mentes psicopáticas e perversas, transvertidas, transformam isso em tudo que não presta para tentar cochetear politicamente. Elas querem cochetear, o negócio delas é cochetear. Cochetear criancinhas, e admitam ou não, são malditas abusadoras, miseráveis abusadoras. Uma delas passou hoje aqui, deplorável, cada dia mais deplorável, cada dia mais decadente, cada dia pior. Também gostaria de dizer para o Conselho Tutelar, que vocês fomentaram isso, junto com a deplorável senhora Elisete Maria Marques e Vitória Fortes, Nando Flores Pereira e outra tal de Silvia 77. O e-mail dela está ali, ela não é anônima, ela deve ser investigada pela polícia. Aliás, eu acredito que, mediante esses atos inescrupulosos, todos os funcionários envolvidos que assinaram essas contendas contra a família até agora devam ser investigados pela polícia por crimes políticos, incluindo esse outro promotor que assinou o último termo, que eu não vou citar o seu nome porque eu não lembro, mas você é deplorável em considerar que tem que intervir, o Estado não tem que intervir na família, o Estado tem que guardar suas bolas, suas bagas, para realmente crianças que precisem, que estejam em situação de risco, como a menininha que veio da casa da Nailde com a barriga doendo, gritando que aquela mãe fazia coisas deploráveis, e foi tudo registrado pela família, denunciado nas redes, causando peculiares problemas mediante uma sociedade que tem o hábito de não denunciar essas coisas. Voltamos a falar do caso das meninas fortes, Flix, de Célio Flix. E por que Elisete e Nailde nunca denunciaram nada? Mas a comunidade comenta todas essas coisas. Não são casos para voltar atrás, provar ou não provar, mas são casos suficientes para embasar moralmente, teoricamente e legalmente o que eu estou fazendo contra as instituições. Porque vocês são deploráveis. Vocês aceitam qualquer vadia que faça denúncia. Agora, quando uma mãe de família faz a denúncia, vocês sequer se importam em verificar. Isso tem acontecido em anos anteriores, em outras cidades, em várias cidades, e os problemas com o Conselho Tutelar são inúmeros. Os pais que estão se levantando e fazendo seus vídeos, onde filhos foram tirados das famílias e jogados na drogadição, jogados em mazelas muito piores que se tivessem ficado ao lado de suas famílias, cuidados pelos modos dos pais, educados pelos pais. Floripa tem uma mania muito feia, enquanto Ilha da Nicotina, de tapear tudo. Tapar o sol com a peneira, fingir que aqui é tudo lindo, tudo fácil, tudo mágico, tudo muito divertido. E por isso essas senhoras vagabundas cochetearam com a nossa história, usaram pessoas para engrupir nisso.
Todas as pessoas que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete, considerem-se a partir deste vídeo, 9 minutos, 10 minutos, 12 aqui na outra rede, meros abusadores. Vocês são abusadores. Vocês não estão protegendo meus filhos, vocês estão querendo expulsar a família do lugar, vocês querem transformar o Bernardo Capuzado um bandido que escolheu não escutar o pai, escolheu ser bandido, escolheu vir aqui encapuzado, escolheu defender as droguinhas circulantes, escolheu defender uma vadia tóxica que arranca os cabelos da mãe de família. Isso é o que a sociedade, coletividade tóxica e as 157 assinaturas, muitas inválidas e inúmeros delinquentes assinaram, lembrando que delinquentes de verdade assinaram. Lembrando que eu usei as redes para fornecer ao Ministério Público mais lucidez sobre o assunto e provar para o Reni Batista Neto, o juiz Marcelo Carlim e esses outros canalhas do Ministério Público que assinaram as últimas besteiras que vocês escreveram, o tanto de sanidade mental que eu tenho para trabalhar sozinha, mesmo mediante as acusações bárbaras e acusações de loucura, acusações. Existem momentos que pessoas fracas preferem passar por louca. E se tem alguém que vai preferir passar por louca é a senhora Nailde. Ela vai preferir passar por louca do que assumir que é uma craquenta, do que é uma mulher de merda que arrancou nossa linha de água só porque o Serginho não deu atenção para ela, não deu confiança para ela e o Renato não deu confiança para ela. Qual é a confiança que eu estou falando? Não deu bola para as jogadinhas sexuais baixas dela. Espero que seja claro o suficiente para o Ministério Público adotar medidas contra ela e que parem essas medidas absurdas contra a família. Nós somos uma família bacana, queremos respirar, queremos continuar nosso modo de vida, nosso estilo de vida, estudar, escolher o que queremos estudar, escolher o que queremos que nossos filhos estudem e continuar profissionalizando eles em várias áreas. Eles restauram lanche, eles trabalham com madeira, eles trabalham realmente nas oficinas. As oficinas também são um trabalho e isso não é trabalho infantil. Eles não estão o tempo todo com o pai ou com a mãe trabalhando. Eles estão vivendo, isso é a vida. Gostaria de lembrar que fui criada pelo abuelo, educada também por esse abuelo. Neste mesmo método não me transformou numa vadia política, nem numa vagabunda, nem numa inútil drogada, para que o Ministério Público queira coacionar a nossa família aos métodos vulgares, vulneráveis do Estado. Se o Ministério Público não pode nos ajudar, muito menos nos condenar, todas as denúncias contundentes que eu tenho feito contra as instituições e contra esses funcionários públicos são verdade. Em verdade vos digo, vos denuncio e demonstro com provas e com provas que o Conselho Tutelar está mentindo. Conselho Putelar mente. Conspira, trabalha em favor de meras abusadoras. Quando vamos nos livrar desse problema de crianças serem tiradas dos pais? O projeto Delinquência Zero nasceu exatamente para isso. Delinquência zero na sociedade e delinquência zero nas instituições. Porque delinquência deliberada dentro de uma coletividade tóxica instaurada pelo próprio Estado, corrupto por natureza, por instituições malditas por natureza, apoiadas no direito positivo, imoral, inconstitucional, que é o que vocês estão cocheteando, direito positivo acima do direito natural dos pais estarem perto dos seus filhos. Vocês sabem quanto o Mateus e o Sérgio choraram quando isso se instaurou na nossa vida, ao ponto de eles sentirem medinho que algo de pior viesse a acontecer? Sentir medo de conselho tutelar? Sentir medo de conselho putelar? Eu disse, filhos, por favor, aqui está uma mãe presente,
uma mãe concentrada, uma mãe ativa, atuante. Esqueçam esse conselho tutelar. Vocês não vêem os conluios que elas forjaram contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra tudo e contra todos, para fortalecer uma ideologia de esquerdopatia. Uma doença política instaurada no Estado, pela coletividade tóxica, pela Agenda Internacional 2030. Senhores, por favor, Ministério Público, eu já deliberei diligências da minha casa que não será aceito assistente social aqui, muito menos conselho tutelar. Depois do que vocês falharam e fizeram através do puteiro da audiência conciliatória, perversa, putrefata, inverossímil, que o juiz se dá o luxo de deixar uma conciliadora totalmente qualificada para o delito, coordenar o delito, e depois vem o juiz condenar, segundo o delito orquestrado ali, que foi o que Reni Batista Neto fez sem me ouvir. Vocês estão fadados e condenados ao delírio, delírio de vocês mesmos. Não é o meu delírio, não. Eu sou uma co-criadora de realidade buena, diminuição da sociedade tóxica, e instituições totalmente presentes, conscientes, meus filhos, minhas regras, pais conscientes, instituições como Pais Conscientes, para ajudar o Ministério Público de Santa Catarina no lugar de Conselho Tutelar, e no lugar de o que mais? No lugar do próprio Ministério Público agir com ONGs, forjar sequestro planejado, interferir na família sem necessidade. Eu não estou dizendo que eu quero participar de nenhum conselho de pais conscientes. Já abrimos, em nome da família, o projeto Delinquência Zero. Para o Serginho trabalhar nisso, nas redes, junto com a família. Nós não vamos ser nada mais, nada menos que TV Zumbilândia Costa da Lagoa para reportar os delitos de Conselho Tutelar, os delitos das instituições, incluindo o Ministério Público, que faz uma propaganda muito bem elaborada do seu trabalho, mas a realidade supera a ficção científica das suas propagandas hollywoodianas nas redes e demonstra que em Florianópolis existe muita corrupção e problemas, incluindo no Ministério Público. E nós não seremos o Conselho de Pais Conscientes. Podem ser escolhidos outros pais com mais idade, com idades de abuelos. Eu e Renato precisamos nesse Conselho de Pais Conscientes, formado por pessoas, que tenham muito mais habilidades, com a maestria antiga de viver do que nós mesmos, que nasci em 83 e o Renato é mais novo. Nós estamos colocando em prática a ancestralidade. Nós queremos cuidar dos nossos filhos, da nossa vida, sem a interferência da sociedade de putinhas maconheiras, coletividade tóxica, vadias políticas, interesseiras em montar conluios políticos, incluindo audiência conciliatória, incluindo mentiras como de Nailde, que foi agredida por Renato só para instaurar um inquérito contra um paciente crônico. Essa é a imoralidade sexual de Nailde. Ela é tão imoral, que ela é capaz de instaurar um processo inquérito de delegacia contra um paciente de doença crônica, mas não é capaz de cuidar do seu traseiro, da sua vida e entender que ela não é dona de fonte de água nenhuma. Se o Ministério Público não tem capacidade em Florianópolis de orientar esta senhora sobre isso, muito menos sequestrar meus filhos, muito menos encher o nosso saco, muito menos tirar o sossego do paciente curado. Considerem ele, então, um paciente morto. Considerem-me morta para vocês. Vivam a sua politicagem nas instituições com os filhos de vocês. Vivam a politicagem com os filhos delas.
Os filhos delas são o resultado da coletividade tóxica. Algumas nem filho não têm. E as que têm, o resultado é visível quando os próprios filhos vêm armados mediante a minha casa, da voz de assalto, e nós não estamos disponíveis para isso. Nossa vibe é outra. Senhores do Ministério Público, se ficaram muito ofendidos com as minhas palavras, eu posso fazer mais de 1000 vídeos dizendo isso. De maneiras diferentes, como eu tenho feito com a polícia, como eu tenho feito com as escolas, como eu tenho feito com outras áreas da sociedade aí de vocês, da coletividade tóxica. É só vocês pedir que eu lhes dou. Só digam, querem mais? Manda cartinha. O Lírio adora mandar cartinha para mim. O Lírio da Paz é um querido que não se cansa de mandar cartinha para mim, né? Então, Lírio, pode mandar o Lírio, porque cada vez que eu elogio um funcionário público, além dos imorais, assim vai ficar bom, além dos imorais da justiça, não considerar quando eu elogio, não considerar quando eu me relaciono bem com qualquer um funcionário público, eles promovem que cartinha chegue sempre em ataque a famílias. Nós já não aguentamos mais. Nós fomos tratados pelo Ministério Público como terroristas. Como que uma mãe, cuidando de 2 filhos e um paciente de câncer, pode ser terrorista? Agora, a verdade, senhores, a caneta da mãe de família da verdade, ela é mais que um hater. Ela é terrorista. Ó, caiu uma linha, voltei a gravar e tudo, mas caiu. Continuaremos aqui. A verdade é terrorista. Eu estou cansada dessa experiência limitada nas telas. Eu preciso de uma experiência de 4 horas, até ficar sem voz, uma experiência de perguntas e respostas, uma entrevista totalmente qualificada, onde eu possa receber perguntas sobre tudo isso que está acontecendo com a família e deliberar respostas contundentes a este assunto. Eu gostaria de dizer que todas as vezes que eu coloquei uma gravata, que eu mostrei bagas, que eu falei sobre policiais sem bagas, sobre funcionários, homens que por causa da transversão de valores, que já não sabem mais a função, né, do reto, e não sabem mais a função da bexiga. Acho que eu estou sendo clara ao me expressar, falando de bexiga e de reto, que fazem parte do nosso corpo, para expressar a minha indignação mediante os desvios de comportamento das instituições, e que isso é anti-humano. Isso, segundo a própria carta acrescentada nos autos pelos Conselho Nacional de Justiça, isso que nós estamos vivendo é anti-ser humano, anti-criança, anti-ser humano. Não existe força de uma mulher ou de um homem capaz de suportar tamanha perseguição política, o que é um crime. Ostracismo judiciário é outro crime. Ostracismo policial é violentamente criminalizado no Brasil. Não pode haver ostracismo policial contra uma mulher. Fazer uma certidão de conselho tutelar, putelar para sequestro, tentando dizer que não há lucidez na minha fala, que não há lucidez na minha fala. É tão... Ó, o seu Valdir Tisato está curtindo o meu story. Um beijo, queridos. Queridos, estão pelando a cara no sol lá no interior, mas tiveram espaço em suas vidas para os meus filhos queridos. Tiveram espaço nas nossas vidas por uma amizade duradoura. Eu los amo. Rosângela, minha querida, nunca te chamo assim, né? Você é a Neca, querida. Você é a minha Rosângela maravilhosa. Não esse asco que eu tenho aqui do lado.
para aguentar. Eu vos digo, aprendam a largar o direito positivo e abracem um dicionário. Por favor, senhores, abracem um dicionário e vamos falar de insustentabilidade na justiça, que eu acho que é esse o caminho. O que é insustentabilidade na justiça, senhor juiz totalmente qualificado, senhor Marcelo Carlim? Quem és tu? Vamos fazer um podcast, cara, que achar eu e você? Quem és você? Eu quero saber mais de você. Para ter lançado sustentabilidade na justiça, você é um canalha de marca maior. Isso é o que tu és. Quando você dá uma sentença favorável a um policial que só prejudicou essa mãe de família em todos os níveis até agora, um carteiraço em Marcelo Carlim, um carteiraço no senhor Hamilton. Por que, senhora Meg? A sua bola de cristal não está funcionando, o pessoal do seu escritório não mandou os dados para você, o que está acontecendo, senhora? Que a senhora está falando contra as pessoas que estão te protegendo. Antes fosse. Demonstrem a sustentabilidade da justiça. E eu não falo mais em insustentabilidade na justiça. Eu tô perdendo totalmente a minha voz. Acho que eu não devo beber tanta água gelada. Mas para esfriar o radiador eu preciso de água gelada. A insustentabilidade na justiça se refere a atos inescrupulosos, ostracísticos, que superam o racismo contra um casal natural de Santa Catarina, que superem o racismo em plenas eras da informação, em plenas eras da comunicação, em plenas eras que um juiz clica um botão e me escuta ao vivo. Nós estamos falando de ostracismo no meio judiciário por puras conveniências. Conveniências políticas que só aumentam a perseguição política desta mulher contra essa família, contra essa casa, contra essa mulher. Porque as instituições públicas acham que, por modos operários políticos, eu não posso falar. E me condenam sem me ouvir. E mandam as cartinhas. E ainda eu tenho que apontar para o escritório da montanha e dizer: a cartinha é verdadeira, senhores, é falsa. O juiz quer que eu faça vídeo contra ele, o juiz quer beijinho. Ah, meu Deus, operação orquestrada. Ah, ação coercitiva. Ah, exibilidade da lei. Vocês querem saber sobre sustentabilidade na justiça? Conversem com o dicionário. Conversem com o dicionário. Parem de apoiar delito contra a criança em vez de a favor da criança. Senhores, onde vamos parar sobre os interesses de legalização do bagulho? Onde vamos parar com essas intenções de estatuto que protege? Estatuto que protege o paciente de câncer e a família e a criança é todo mundo junto, no seu quadrado, tendo liberdade para ir para onde quiser, sem um grupo de vadias, stalking, ostracista e quadrilhas de instituições perseguindo em todos os lugares. Chegou na lagoa, tá o Betinho, esperando dar um beijinho na gente. Pega a lancha, tá uma bazuca que não é da gente lá. E olha que não foram poucas as ameaças das senhoras detratoras da lei sobre que iam colocar outras entorpecentes na nossa vida. Aonde nasce a tal hashtag arquitetos do cabelo
Zero drogadição. É proteção para a família. Como diz Tamara Matos, minha amiga, não são drogados. Mandei milhares de reais de Herbalife para essa gente, diz ela. Não, ela não disse, eu que digo. Mandou sim, né, Tamara? Você e o Ezequiel mandaram muitos shakes, muitos chás, muitas coisas para cá, não foi? Logo que o Renato sai daquela UTI com aqueles exames bagunçados para recuperar a saúde dele. Os níveis de investimento da Sociedade Buena e da nossa família não foram poucos, enquanto o Estado está adormecido, entorpecido nessa coletividade tóxica, que parece que não vai acabar nunca, que não sabe que existem oficinas de forja também para crianças. Forja é perigoso. Nós criamos nossa própria forja. Pegamos uma escola de forja de outro país, olhamos, traduzimos a ideia, fizemos a própria forja. E se eu botar esse vídeo na rede, vai sair um juiz do quinto dos infernos, um juiz tóxico, enchendo o saco, criando problema para tirar nosso direito. E aí eles vêm com o laudo que tem que chamar a mãe de louca. Porque eles já estruturaram a psiquiatria para isso. E eu já sou macaca velha nisso também. Não há nenhum problema em falar desses assuntos comigo. Não há. A gente conhece as estruturas. Agora, quando eu falo sobre as estruturas que estão sobre a nossa cabeça, e eu não estou falando da grade energética, do domo, eu estou falando daquele rastro que fica quando passam os aviões, não aquele rastro que some, o polvo que espalha. Aí todo mundo corre. Corre de mim? Mas por quê? Mas por que saem correndo de mim? Se eu estou dramatizando, estou demonstrando, estou falando nas redes o que está traduzido, sendo gravado, visto a olho nu, que qualquer idiota pode fazer isso, não precisa ser perito, não precisa ter estudado a geopolítica, não precisa entender de onde vêm os comandos, para que o Ministério Público está trabalhando, para quem se vendeu, qual é o fundamento da seita positivista, que eu retrato como seita positivista da doutrinaria. Tanto faz doutrinaria positivista ou seita positivista. Vocês são uma merda. Isso que vocês são. Porque vocês apagam as boas leis. Vocês esquecem as boas leis. Mas a nossa defensora, à medida que trabalhou para vocês por medo de ser feliz ao nosso lado, ela colocou as buenas leis lá. E aí tá ok, tá, Cristina? Para você não se sentir que eu estou denegrindo o seu grandioso trabalho. Não, eu só vou falar o que foi bueno, eu vou ler também o que você trabalhou. Eu vou ler, eu não vou ser injusta com você. Eu não sou uma mulher injusta com ninguém, muito menos com o Ministério Público. A minha intenção não é ser injusta. Apesar de o Ministério Público não ter finalizado uma questão ganha, como eu tanto tenho denunciado, eu não vou falar mal deles. Eles estão aí para me servir. Eles estão aí para trabalhar para mim, para os meus filhos, para o Renato e para toda a sociedade. Eles não estão aqui para defender bandidos. Não é a função deles. E um projeto contundente como delinquência zero no Ministério Público vem a calhar para isso. E eu espero que as cartinhas que sejam enviadas para mim tenham sempre algo de bom para mim poder falar aqui. O que é bom até agora?
Eles mandaram a gente constituir advogado novo. Já mandei eles para o inferno e disse que eles sabem muito bem que tanto eu trabalhando voluntariamente para o Estado por causa do tratamento alternativo, como o Renato, paciente crônico não curado pelo Estado, porque o Estado nunca vai curar ele, nós temos direito de ser defendidos pela maioral, pelo governador do Estado, que é o mandatário, e pela juíza da infância. Esse é o nosso direito. Ou juiz, né? Esse é o nosso direito. A não participar de manobras políticas infiltradas aí. Agora, se o governador do nosso estado, Jorginho Melo, e a vara da infância defendem o sequestro legalizado, estão com objetivos de tirar uma criança do país, tirar um filho da família, aí já a luta passa a ser de forja mesmo, sabe? Aí muda. Aí voltamos no que disse o Conselho Tutelar. Eles conhecem, de alguma maneira, a lança, né? A lança, senhores, limpa e livre de qualquer contaminação com sangue. Simbolicamente apresentada para respeito aos nossos ancestrais. Respeito, muito respeito antes das doenças serem provocadas pelo próprio Estado, omisso por natureza. E um respeito que, se o Ministério Público quiser ter de minha pessoa, vai ter que conquistar. Conselho Tutelar não vai conquistar mais nada. Vamos fechar aquelas bodegas. Chega! Eu nunca tive nada relativo a essa putrescina e cadaverida chamada Conselho Tutelar, a não ser dor de cabeça. Em que sentido? Que eles defendem abusadores, eles defendem quem? Eles defendem tudo que existe de mais lixo na sociedade para ver o teu filho jogado na rua, ferrado, delinquente, e não apoiam os pais, nem na doença, nem na saúde, nem quando a criança está bem. Eles só vêm para perturbar. A covardia instalada contra essa família, ela vai repercutir na história para sempre do Ministério Público. Porque ela está no coração dos meus filhos. E de lá ela não pode ser tirada. Nem com a morte deles. Da mesma maneira que está no coração do Renato, no coração da Meg. Não pode ser tirada, não pode ser minimizada. Todo o sofrimento causado pelo Estado não pode ser sequer reduzido com uma multa imensurável de dinheiro. Porque dinheiro não compraria nossos corações. Vejam bem, senhores, dinheiro nunca comprou a cura do câncer. Pode ajudar no procedimento, mas não comprou a cura, senão nós teríamos milhares de milionários que nunca teriam batido a caçuleta. Mas a cura existe. E a cura é um conjunto de possibilidades, as quais eu tenho estudado nos últimos, calculem os anos, desde 2016, onde começa devagarzinho, e agora os últimos 5 anos intensivamente. Para me preparar para a proteção da saúde dos meus filhos, sabendo que existe a verdadeira cura, existe toda uma estrutura negada e negligenciada pelo governo, que se chama medicina integrativa, que provavelmente agora só vai ser acessada por quem tiver bastante dinheiro, porque não existem políticas públicas para isso. E todas as tentativas sempre foram frustradas, e eu me refiro a você com amor e carinho, senhor Jorginho. Estamos à disposição para levantar essas coisas, inclusive dentro das escolas. Mas para ajudá-los, não podemos estar dentro de um sistema que já nos perseguiu, já nos abominou, já nos caluniou, já nos esmagou. A tratoraço, como eu falei no outro vídeo. Vamos tentar estender esse vídeo por mais 2 minutinhos. E nesses 2 minutinhos eu queria falar para vocês algumas coisas sobre educação financeira, sobre fabricar dinheiro.
Meus filhos nunca estarão jogados na sarjeta por não saber fabricar dinheiro. Eles aprenderam a fabricar dinheiro. E agora vem o Ministério Público e distorce a minha fala e diz que eu tenho uma máquina de imprimir dinheiro. Canalhas! Antes de vocês me dizer qualquer besteira, eu já estou lhes advertindo que eu ensinei educação financeira para os meus filhos igual a que eu aprendi na minha tenra infância, que é fazer do pouco muito, é viver daquilo que você constrói, é construir desde pequena idade as suas estruturas, para não ficar dependente nem de Estado maldito, nem de ninguém. E eu sei que nessa hora se levantam milhares de vadias para dizer que eu sou dependente do Renato, porque elas não conhecem a nossa vida, nossas estruturas, não conhecem do que eu realmente vivo, não conhecem meu coração, não conhecem a minha história e fica fácil tripudiar sobre e dizer umas besteiras dessa. Nós vivemos sobre solo protegido e teto protegido, céu protegido. E eu gostaria que entendessem de uma vez por todas que não vamos nos calar para essa seita tão maldita que tanto mal tem feito contra nós. Aceitem ou não aceitem meu conteúdo, ele está aqui para ajustar, para direcionar, para ofender o Estado maldito e construir um Estado catarinense, tirando tudo que não presta de circulação e que seja feito pouco a pouquinho, mas que seja feito, incluindo tirar essas mulheres tóxicas da vida dos meus filhos, dessa pertinente incomodação, e fazê-las entender de uma vez por todas que nenhuma mulher consciente, mãe consciente, de pais conscientes, de uma estrutura que vem para mostrar, vamos ter que fazer delinquência zero no judiciário, no Ministério Público, na polícia. Uma mulher dessa não está aqui para pouca coisa, para suportar pessoas insuportáveis, em insistente perseguição política sem serem moderadas pelo Estado. Eu vou encerrar, daqui a pouco eu volto. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. O que não está nesse canal está no Magda Keiber, que está rolando lá no nosso canal, que é onde que eu estou presente ao vivo, como aqui.